A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Eu queria deixar uma palavra para os irmãos no dia de hoje. E queria também fazer uma reflexão aqui no livro que diz assim, né? Abra sua Bíblia aí, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 17. Graças a Deus, Senhor. A ti toda honra, glória e louvor. Isaías, capítulo 1, versículo 17. Que diz assim: Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria abordar um assunto para aqueles que seguem a linha de pensamento na graça de Cristo, em Cristo, na graça de Cristo, que diz assim: a verdade sobre o dízimo que poucos conhecem. A palavra dízimo é encontrada pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis capítulo 14. Significa colheita ou ceifa. Foi uma atitude voluntária, quando depois de uma guerra, Abraão ofereceu a um sacerdote chamado Melquisedeque. Jacó, seu neto, também comprometeu-se voluntariamente a dar dízimos. Esse dízimo nunca foi dinheiro e sim cereais. Sendo este totalmente diferente do preceito religioso estabelecido na ordem levítica da lei de Moisés, que pela sua lei o dízimo significa a 10ª parte de algo, paga voluntariamente ou através de taxa ou imposto, para ajudar organizações religiosas judaicas segundo a lei de Moisés. Livro de Levítico, capítulo 27, versículo 30 ao 32. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Segundo ordem levítica, dízimo era dado exclusivamente aos levitas. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Hebreus, capítulo 7, versículo 5. E Hebreus, capítulo 7, versículo 11. Seu início se deu porque, dentre as 12 tribos de Israel, a mais pobre era a tribo de Levi. Então as tribos mais prósperas deveriam repartir mantimentos com a tribo menos favorecida, justamente porque elas tinham colheitas em abundância e não necessitavam de tantos alimentos. Guardar tudo para elas mesmas significaria acumular tesouro, o que é terminantemente proibido por Deus. A tribo de Levi, por sua vez, também ofertava a viúvas e necessitados. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12. Repartindo com os estrangeiros, já que Israel no passado também já foi estrangeira, significando assim amor ao próximo. Lá, bênção era chuva para a colheita, maldição era a seca. O devorador eram os gafanhotos. Tudo isso definitivamente nada tem a ver a associação do devorador com o demônio, nem bênção com prosperidade financeira. Segundo a lei, apenas os levitas poderiam recolher o dízimo. Os líderes religiosos de hoje que recolhem o dízimo não são da tribo de Levi, não são judeus e não fazem parte da lei de Moisés. Este costume existiu de Abraão até Levi. Hebreus capítulo 7, versículo 9. Nessa passagem, Paulo explica que o dízimo termina em Levi, e por ser Cristo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, este aboliu o sacerdócio levítico com todas as suas leis, dízimos e costumes, conforme narra Paulo na carta endereçada aos Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 28. Paulo arremata: com efeito mudado que seja o sacerdócio, é necessário que se mude também a lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12. E ainda, o mandamento precedente é, na verdade,
abrogado pela sua fraqueza e inutilidade. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Observação. Sacerdotes são líderes religiosos da tribo de Levi. Quem entende que o Velho Testamento e seus preceitos foram abolidos por Cristo, segundo o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, apoia o uso do dízimo, citando a passagem do Novo Testamento, onde Jesus critica os escribas e fariseus, que lembram apenas do dízimo e esqueciam os outros preceitos da lei. Mateus capítulo 23, versículo 23. Sabemos que, segundo a lei de Moisés, do Antigo Testamento, aqueles dois homens que Jesus criticou eram obrigados a dar o dízimo, o pominho e hortelã, porque eram judeus. E ainda estavam sob o manto da lei de Moisés e não da graça, que tem seu início com a morte de Jesus. Está consumado. Naquele momento, Cristo adentrou a nova aliança da graça, que estamos hoje. E neste contexto, Jesus está dando uma bronca no pessoal que só lembrava do dízimo e esqueciam-se dos outros preceitos da lei. Definitivamente, ele não está orientando aos gentios, nós, a praticar o preceito do dízimo. Cristo e seus discípulos jamais orientaram que permanecêssemos no preceito do dízimo. Das coisas do dízimo, a única que Jesus preservou é a caridade, ajudar o necessitado, ou seja, ofertar o próximo, como foi dito em Isaías, capítulo 1, versículo 17 novamente. Que diz assim: aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Louvado seja o nome do Senhor. Também no livro das Sagradas Escrituras, Tiago, capítulo 1, versículo 27. Nós devemos sim atender a viúva, o órfão e o necessitado. Não é fazer o líder ter esta responsabilidade dando para ele dar. É você. Isso é pessoal. É de cada um. É um hábito que devemos ter. Concluímos então que o dízimo não é desse tempo. Não é para os gentios, o líder que recebe não é da tribo de Levi, permanecer no preceito da lei é mesmo que negar o sacrifício da cruz de Cristo, que segundo a própria lei seria abolida na vinda do Salvador Messias. Permanecer no preceito da lei é o mesmo que negar a Cristo. O dízimo pode ser colhido de acordo com a palavra do homem, mas não de acordo com a Escritura no Novo Testamento, não de acordo com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um canal no YouTube que fala, né, esses estudos, essas reflexões diárias. Se quiser acessar, é @Cláudio Reis Comunidade Cristã. Amém, meus irmãos? Deixar esses estudos para essa reflexão, né, que tudo é pela graça de Deus, por fé. Eu queria que Deus, né, Papai do céu, nos abençoasse, nos guardasse nesse dia, né, a irmã, o irmão, seja onde estiver aí me vendo, né, Papai do céu possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger, que tenhamos um dia muito abençoado, na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ah, papai.